Fala aí, galera. Bom, vou falar sobre o superávit do Bolsonaro em 2022 e o déficit do Lula agora em 2023. Isso porque os bolsonaristas, leitor de título de matéria, estão enchendo o saco nas redes sociais, só falam disso, não sabem aprofundar no assunto, então eu vou falar um pouco disso aqui para vocês agora. Vou começar explicando aqui rapidinho o que é superávit, o que é déficit primário. Bom, superávit quer dizer que as receitas do governo superam as despesas, sem considerar o pagamento do juro da dívida pública. E quando ocorre o contrário, o resultado é o déficit primário. É isso, basicamente isso. Esse superávit do Bozo se deu por vários motivos. Um deles foi o sucateamento do serviço público essencial. Ele não investiu como deveria investir, não fez o que deveria fazer. Exemplo disso é a falta de reajuste na merenda escolar das crianças, que agora que o Lula fez agora, né, em 2023, o reajuste em bolsa de estudo para pesquisadores, que o Lula também fez agora em 2023. Enquanto a arrecadação recorde se deveu ao aumento da inflação, da taxa de juros e da retomada da economia, que fez com que os preços da commodity explodissem e o país arrecadasse mais. Além das privatizações, né, da Eletrobras, concessões como a dos portos e os dividendos absurdos que a Petrobras estava pagando para acionistas minoritários, né, boa parte deles internacionais, e a própria Petrobras recebia, com base nos altos preços de combustível que estava sendo praticado mais no início do ano, antes dele desonerar os combustíveis, né? Até o fim do ano, né? Ele desonerou só até o fim do ano, bom ressaltar isso, antes dele estrangular o orçamento dos estados. Tudo isso indica pra gente o quê? Que esse superávit não sustenta. Foi o quê? Foi fabricado isso de maneira insustentável. Seria impossível a manutenção desse cenário para os próximos anos. Agora falando sobre o déficit, né, do governo Lula agora em 2023, é bom lembrar que o governo Bozo deixou um rombo de aproximadamente 400 bilhões nas contas públicas, né? Aquela gastança dele comprando voto na cara dura para tentar se reeleger nas eleições aí de 2022, mas deu ruim para ele. Liberou benefício a rodo. Auxílio Brasil, quem quisesse pegar estava pegando, né? Auxílio gás, auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, e recurso para empréstimo consignado para beneficiário do Auxílio Brasil, né, pela Caixa, que inclusive deixou um rombo nas contas da Caixa gigantesco, né, entre outros. Foi uma farra danada com dinheiro público e essa conta chega, né, chegou para 2023. E o Bozo ainda conseguiu dar um calote nos precatórios em 2022, né, que ajudou ele a construir aquele superávit e já está atrapalhando o Lula agora, né, em 2023 aí, entrou na conta dele esse pagamento de precatório aí. A XP estimou os buracos deixados pela gestão de Jair Bolsonaro, né? Eu vou falar para vocês aqui. Deixar aí na tela e vou falar para vocês aqui. A reoneração, né, do PIS/COFINS do combustível, que é 54 bi que deixou de rombo. Piso nacional, né, da enfermagem, né, mais 16. Os precatórios, né, acabamos de falar, 54 bilhões de precatório. Reajuste de servidores, né? Aí, lembrando que o governo Bolsonaro não concedeu nenhum reajuste em 4 anos de governo. Compensação parcial de ICMS dos estados, né? Como falei, ele quebrou os estados. Recomposição de despesa corrente e o total só aí é 173 bilhões. E o restante é promessa de campanha, né? Algumas os dois fizeram e algumas só o Lula fez. Então, diante desse cenário caótico deixado por Jair, foi necessário aprovar uma PEC, chamada PEC da Transição, que permitiu a restauração de programas sociais que Jair desidratou, tipo o Minha Casa Minha Vida, que voltou com tudo no governo Lula agora, né? O Farmácia Popular, o Mais Médicos. Esses programas são super importantes para a população mais pobre, que o Bolsonaro não pensou 2 vezes na hora de cortar quase toda a verba para esses programas, para ele poder financiar aquela campanha fraudulenta dele para a eleição de 2022. E qual é o grande problema disso tudo? O problema é que, com toda essa pressão da oposição e do mercado financeiro para que o governo apresente esse tal déficit zero, o governo pode ter que cortar investimento em 2024 para seguir as regras do novo teto de gasto, né, o arcabouço fiscal. Essa busca por déficit zero é perigosa porque diminui o investimento público. Isso prejudica o crescimento econômico e não gera emprego. E a quem isso mais interessa? Interessa ao mercado financeiro, que quer evitar qualquer pequeno risco que seus investimentos possam correr. Os Estados Unidos, o Japão, eles têm uma dívida
gigantesca em relação ao PIB deles e ninguém deixa de investir nesses países por causa disso. A China cresce assustadoramente operando em déficit e ninguém deixa de investir, cara. No caso do Brasil, sequer esse tipo de percentual nós chegamos. Portanto, o papel do Estado é o de dar resposta à sociedade do ponto de vista de atendimento das suas necessidades mais imediatas e, entre outras coisas, ser impulsionador do desenvolvimento que gera emprego, que gera renda, que faz com que a economia acabe girando e fazendo as reformas necessárias no país. E o mais engraçado disso tudo é ver os bolsonaristas nas redes sociais falando, né, sobre esse corte aí que pode ter em 2024 nos investimentos. Pô, dá vontade de perguntar, cara, porra, você é liberal ou você não é? Você é da oposição ou você não é? Quem corre atrás dessa meta fiscal, desse arcabouço, dessa âncora fiscal aí, são vocês, cara. Então, pra gente não cometer crime de responsabilidade, estourar o teto, a gente tem que fazer esse bloqueio. E aí, você é a favor ou contra desses bloqueios? Se você for contra, cara, para de votar nesses malucos. É isso. Essa gente doida que não sabe como é que se desenvolve o país. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro aí pra vocês de onde veio aquele superávit do Bolsonaro e que esse déficit aí não é esse pânico moral todo, esse pânico retórico que a oposição e o mercado financeiro estão colocando, não. Isso daí eles estão procurando o interesse deles. E eles estão certos, estão procurando o interesse deles mesmo. A gente busca o nosso e eles o deles, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.